E eu quero que você medite bastante na mensagem de hoje. Eu trouxe apenas a filmagem para ilustrar. Lembra que eu sempre falei assim, procura imaginar como que as coisas ocorreram. E nada melhor do que ver. Porque quando a gente vê, a gente tem uma visão diferente das coisas. E agora nós vamos reler esse texto que está no Evangelho segundo João, capítulo de número 11. É o quarto Evangelho do Novo Testamento. E nós vamos reler essa passagem e nós vamos falar tudo o que o Senhor falou através do que está escrito. João capítulo de número 11, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Nos diz assim: estava Lázaro enfermo de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nós vamos começar a trabalhar aqui agora. Todas as nossas lutas, tudo aquilo que passamos, todas as dificuldades, por mais mirabolante que seja, por mais atordoante que seja, por mais desesperadora que seja, Deus tem um propósito nesta luta que nós passamos. E é isso que nós temos que entender, porque muitas vezes achamos que as lutas são tão terríveis, tão avassaladoras em nossas vidas, que às vezes a gente pensa até que não tem mais solução. Às vezes pensamos até que não tem mais jeito. E muitas vezes nos desesperamos, quando na realidade muitas destas lutas que nós passamos é para que o nome do Senhor seja glorificado através de cada uma delas. Primeiro temos que entender uma coisa: que nós só mudamos, só melhoramos, só nos preparamos, só somos preparados através de cada luta que acontece em nossas vidas. Eu faço uma pergunta a você, Jéssica: se um dia Deus colocar um casal, uma mulher na tua frente, com um sério problema na família, para que você orientasse ela, para que você aconselhasse ela, para você aconselhar ela da melhor maneira, não seria mais plausível que você tivesse passado por situação igual ou parecida, ou mesmo uma situação difícil dentro do teu casamento, para que você passasse a ter conhecimento, bagagem, instrução através da luta que você passou, para saber o que você vai dizer para ela, para saber para saber o aconselhamento que você vai dar para ela. É possível eu juntar um casal de casados recentes, novos, que casou tem 2, 3 meses, para aconselhar um outro casal, mesmo que o outro casal sejam novos? É possível fazer isso? Não é possível, sabe por quê? Porque o casal novo ainda não tem experiência de vida, não passou por lutas, não passou por dificuldade, não passou por problemas sérios dentro da família, dentro da relação, problemas financeiros,
problemas de saúde, problemas de relacionamento entre o casal, para que pudesse dizer: olha, faz desta maneira, porque eu segui a palavra de Deus e eu fiz desta maneira e o Senhor me deu vitória, então você faça desse jeito. Então, quando Deus nos coloca em luta, em guerras e batalhas, Ele está preparando a cada um de nós. E muitas batalhas aqui não são iguais. Talvez eu nunca na vida vá passar uma batalha que o casal Rony e Deusimar passou ou está passando ou vai passar. Mas em contrapartida, talvez eles nunca vão passar por um outro tipo de luta que eu estou passando. Assim sucessivamente, cada pessoa passa uma luta diferente. Sabe por quê? Porque isso é chamado de a multiforme graça do Senhor. Em outras palavras, Deus ensina a cada um de uma maneira, porque se Deus ensinasse a Helena e o esposo da mesma maneira, o mesmo problema, e quando houvesse um outro problema, quem iria ensinar? Quem iria aconselhar? Quem iria ajudar? Quem iria trazer um conforto para aquela família? Por isso é que na Bíblia, os anciões, as pessoas com seus 70, 80, 90, 100 anos de idade, eram muito requisitados, eram muito apreciados, eram muito bem quistos, eram muito queridos. Por quê? Porque tinham experiência de vida. Antigamente se buscava os anciões para aconselhamento. Hoje muitas vezes uma pessoa casada está com problema, em vez de procurar uma senhora, ou um pastor, ou uma pastora com uma certa idade, com certo conhecimento também, para ter aconselhamento, vai se aconselhar com uma garota de 15, 16, 18, às vezes até 20 anos, que nem casada é, nunca passou por luto. E eu lhes pergunto: que ensinamento que essa pessoa vai trazer para ela? Que aconselhamento vai trazer para ela? No mínimo aconselhamento do tipo assim: olha, e se seu marido te aborrece, te entristece, não te ajuda, te maltrata, e larga ele, vai arrumar outro. Esse é o aconselhamento que mais se ouve por aí. Mas Deus permite que você passe por luta, primeiro por isso. Segundo, porque se você não passar por luta, você entra numa situação chamada zona de conforto. A zona de conforto é quando a gente acha que tudo está bem na nossa vida, e a gente não precisa mais de Deus, não precisa mais orar, não precisa mais buscar, não precisa nem vir à igreja, porque está tudo bem, financeiramente está bem, meu relacionamento está bem, minha saúde está bem, os meus filhos estão bem, eu vou ir para a igreja para que eu não preciso de Deus agora. Deixa Deus no cantinho dele lá, deixa Deus trabalhar para aqueles que precisam, quando na realidade estamos todos enganados se pensarmos desta maneira, porque na realidade nós precisamos muitas vezes mais de Deus do que aqueles que visualmente, ou aqueles que pelos acontecimentos, pelas lutas da vida dele, parece que precisa mais. Porque aqueles que estão na zona de conforto, eles acham que são autossuficientes, e Deus permite que você passe por luta para você entender que Ele é Deus. E quando você passa por luta, teoricamente, você se ajoelha e clama ao Senhor: Senhor, entra na causa da minha vida, entra nessa causa, porque eu estou sofrendo e não estou suportando. E Deus entra com milagre, e aí você vê que Deus é Deus, que Deus existe e que Deus faz o milagre. Então precisamos, entenda isso, você precisa de luta após luta. Pastor, misericórdia, vira esta boca para lá. Não, eu vou virar a boca para você, e vou dizer novamente: você precisa de luta após luta. E não pense em você que você passa por uma luta e talvez a igreja ore por você, talvez você ore e você vai vencer aquela luta, e quando você vencer e que tudo vai bem agora, você vai passar a viver um paraíso na terra. Não, se prepara que a próxima luta está vindo, e muitas vezes ela vem a pé, muitas vezes vem a cavalo, muitas vezes vem a carro, mas muitas vezes vem avião a jato, chega no dia seguinte. Então o problema é a luta em nossas vidas, ou o problema é que nós temos que estar preparado para a hora que o dia mau chegar em nossas vidas. Porque quando a luta te acometer,
quando a dificuldade atingir a sua casa, quando chegar na tua família, aí você lembra desta palavra que diz aqui no versículo de número 4, aonde diz: ao receber esta notícia, Jesus diz: esta enfermidade, ou esta luta, ou esta guerra, ou esta batalha, não é para sua morte espiritual, emocional, ou seja, da maneira que seja, mas sim para que a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, quando houver luta na tua vida, glorifica a Deus e deixa Deus agir. Ora, busca, entrega na mão de Deus. O desespero, na realidade, é sinônimo de falta de fé. Eu não vou dizer que a pessoa não fica um pouco abalada, porque se disser que não pode ficar, eu estaria sendo uma pessoa radical demais, insensato, insensível, porque somos seres humanos. Então é claro que nós nos abalamos, nos entristecemos, nos aborrecemos muitas vezes, mas nunca nós venhamos a nos desesperançar. Nunca. A esperança é fruto de fé. A esperança é a materialização da fé na tua vida. Quando nós temos esperança que Deus vai entrar com a providência, a fé é restabelecida na tua vida, a fé é praticada e a fé move a mão de Deus, e Deus entra com providência na tua vida. É assim que funciona. Olha o que diz aqui os textos. Vamos continuar lendo o versículo de número 5 agora, que diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias para chegar no lugar onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Em outras palavras, Deus não tem pressa de resolver a tua luta. Aí, pastor, não faz isso não, pelo amor de Deus, minha luta está doendo demais. Mas Deus não tem pressa. Por que Deus não tem pressa? Por que Deus não tem pressa para te tirar de uma determinada luta? Por quê? Por quê? Por causa do processo. Aprenda isso. Muitas vezes a luta que você passa é para que se cumpra o processo na tua vida, e é o processo do ensinamento, o processo do fortalecimento, o processo da capacitação e o processo do dia certo, a qual Deus já determinou que virá a tua vitória. Porque no dia que a vitória vier, você imagina o seguinte, analisem comigo, presta atenção. Uma mulher grávida, e o marido está ansioso para que venha o filho ou a filhinha, e sabe o que ele faz de madrugada com a menina, a esposa com 5 meses de gravidez? Ele fala assim: não vai esperar mais não? Não tem mais condição não, eu tenho que resolver logo esse negócio aí. E ele vai lá na cozinha e pega a faca e abre a barriga da mulher para acelerar o processo a qual Deus já determinou um dia certo. Mas a ansiedade e a necessidade do homem de se achar mais competente do que o prazo de Deus, ele acha que o prazo dele é para agora, e aí ele mata a criança, e aí se perde toda aquela gestação, toda aquela vida, porque nós queremos muitas vezes acelerar o processo de Deus. Pastor, mas dói, eu sei que dói, porque todo o processo é doloroso, toda transformação é dolorosa, toda situação em nossas vidas cria ansiedade da vitória, mas tudo que vem antes da hora, muitas vezes é danificado. Me faz lembrar uma pequena história, que acontece aqui há muito tempo na igreja. Eu achei lindo e fabuloso isso, nos demonstra exatamente esse processo. Certa vez, presta atenção, certa vez, um senhor estava num banco de jardim, numa praça,
E ele olhou para o lado assim, tinha uma pequena cerquinha que cercava as plantas, e ele viu ali um pequeno casulo, e aquele casulo começou a se mexer, e ele começou a fixar o olhar, ficou com o olhar fixado, olhando, e de repente começou a sair de dentro dele uma pequena borboleta. E a borboleta saindo de dentro daquele casulo e se esforçando de toda maneira, lutava, ela conseguiu tirar meio corpinho para fora. E ele olhava para aquela cena, tinha levado ali umas meia hora mais ou menos, e criou nele uma certa ansiedade. E além da ansiedade, a necessidade, segundo a concepção dele, de ajudar aquela pequena borboleta. E a borboleta estava ali lutando para sair daquele casulo, e ele foi lá, querendo mudar a natureza que Deus criou, aquilo que foi criado há milhares de anos, com uma inteligência inexplicavelmente fabulosa. O maior engenheiro, o maior construtor, o maior sábio, o maior médico, enfim, o maior conhecedor de toda a existência, de tudo que existe e de tudo que ainda vai existir, chamado Deus. E ele resolve dar um jeitinho. Às vezes eu vejo assim num carro, eu quando tinha oficina de carro, às vezes chegava alguém lá que botava uma peça num lugar aonde não deveria, ou então era assim, essa peça aqui está sobrando, isso aqui não faz falta no carro não, e tirava e fazia uma ligação direta lá. Gente, vocês pensam o seguinte: para se construir um carro, um veículo, são mais de 10 engenheiros trabalhando, engenheiros extremamente competentes, trabalhando para que aquilo seja muito bem construído e elaborado. Engenheiros elétricos, engenheiro de design, engenheiro de estrutura metálica, engenheiro mecânico. E o cidadão, o engenheiro que estudou anos e anos a fim, muitas vezes lá em Harvard, ou seja, onde for nos Estados Unidos, ele chega à conclusão que é necessário uma determinada peça ali para que o carro funcione perfeito. Aí vem um cidadão que mal sabe segurar uma chave de fenda e um alicate, já se acha um engenheiro mecânico, muitas vezes oficina de fundo de quintal, mesmo que não seja, e diz: essa peça não é necessária aqui, e joga fora, e tira e joga fora. O carro vai funcionar? Vai, mas pode funcionar? Perdão, ele pode funcionar? Pode, mas talvez não funcione como deveria. Talvez ele passe a consumir mais combustível, talvez o tempo de vida daquele veículo é menor, do motor daquele carro, e assim vai. Voltando agora para a nossa visão lá da borboletinha, e o homem lá, na maior boa vontade, ele resolve pegar a borboletinha e tirar ela de dentro do casulo. Gente, quem acha que Deus tem hora que foi meio burrinho? Diga amém. Quem acha que Deus não entende nada de natureza? Diga amém. Quem acha que Deus precisava de uma forcinha do homem para fazer as coisas melhores ainda? Diga amém. Glória a Deus. Porque o que aconteceu? A natureza do nascimento daquela borboleta se dava da seguinte maneira: quanto mais ela lutava para sair do casulo, mais ela enviava, pelas forças que fazia, fluidos corporais para as asas dela. E quanto mais ela enviava, as asas iam se formando. Mas pastor, assim de repente, sabe por quê? Porque vocês podem reparar que a asa sai toda molenga, e quando ela vem para o ar livre e pega o sol, ela seca, e ela tem que secar formada. Se ela secar mal formada, ela fica torta, mal formada, aleijada. Assim aconteceu. Quando ele tirou ela, que ela parou de fazer força,
as asas dela ficaram atrofiadas. Bateu o sol e secou as asas delas totalmente tortas. Moral da história: aquela borboleta teve uma vida curta, porque ela nunca pôde voar. E sabe o que Deus quer de você? Que você voe no mais alto céu, no mais alto entendimento, na mais alta perspectiva de que o Senhor pode fazer grandes coisas na tua vida. Mas toda vez que você coloca a mão na obra de Deus, você está fazendo de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, aleijados espiritualmente. Isso é sério. Isso é sério. Nunca diga assim: Senhor, me tire desta luta. A gente nunca deve orar assim, porque se Deus permitiu que você estivesse lá, Ele tem um tempo certo para tirar. Pergunte sempre a Deus assim: Senhor, qual o propósito da luta? Por que não? Para que esta luta? Senhor, me ajude a passar pela luta, me dê forças para passar por ela. Mas nunca diga: Senhor, me tira essa luta que eu não suporto mais. E Deus vai dizer para você: eu nunca dei um frio que você não suporte. Eu nunca dei a você um fardo que você nunca consiga carregar. O problema é que nós achamos que somos melhores do que Deus, melhores do que os outros. Às vezes a gente olha alguém passar por alguma luta e fala assim: misericórdia, se eu tivesse uma gadela eu não aguentava não. Talvez até você não aguentasse, mas Deus iria colocar você numa outra luta conforme você já passou. Se eu perguntar a cada um de vocês, até os adolescentes, se eu perguntar: já passou por luta? Ih, pastor, já. Algumas lutas sérias. Ih, pastor, tinha luta que eu achava até que ia morrer. Ou espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, ou espiritualmente. Todos nós passamos por luta. A questão é que é na luta que somos forjados. Qual é a faculdade do Senhor para as nossas vidas? Pastor, eu sei, é faculdade de teologia. Não. Teologia não forma ninguém num excelente homem de Deus, numa excelente mulher de Deus. A teologia cristã te traz o conhecimento bíblico. Mas para fazer de você um pastor abençoado, uma obreira abençoada, um homem abençoado, uma mulher abençoada, é a faculdade da vida. É aquela que nos ensina no dia a dia, através do que o Senhor permite que nos passamos, ou que o Senhor nos coloca, para que ali venhamos aprender primeiro, que nós somos totalmente, o quê? Dependentes de Deus. Não há um só na terra que consiga respirar se não for da permissão de Deus. Se Deus não permitir que você respire, você morre no máximo em 1 minuto e acabou. Não há um só que consiga olhar se não for permissão de Deus. Por isso, tudo que acontece em nossas vidas é vontade ou permissão de Deus. Aleluia, Senhor. Continuando, o texto nos diz: disse-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá, porque ele disse que ia voltar para lá. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Em outras palavras, Deus é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Se você anda com Jesus, você não tropeça. Mas se você não anda com Jesus, então você anda na escuridão. E se você anda na escuridão, você tropeça.
Isto dizia e depois acrescentou-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham, eles acreditavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Em outras palavras, se eles não vissem Jesus ressuscitar Lázaro, talvez eles não acreditassem que um dia seríamos ressuscitados em Cristo Jesus. Então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Eu quero dizer algo para você. Eu não sei quanto tempo, quantos dias, quantas semanas, quantos meses ou talvez até quantos anos você está sepultado na sua luta. Eu não sei o tempo que a sua luta está levando, está passando. Não sei quanto tempo a tua dificuldade, a tua guerra, a tua batalha, seja ela espiritual, emocional, financeira, física, eu não sei há quanto tempo, mas Jesus tem uma vitória para você. Jesus pode ressuscitar você desta história que você está passando. Depende de algumas coisas que nós vamos ler. Eu não vou colocar agora, senão vocês vão comer a cereja antes de comer o bolo. Vamos comer o bolo primeiro. E nos diz assim, mais adiante: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, mais ou menos 3,5 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria, ou vindo falar com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Eu quero dizer algo para você, entenda isso de uma vez por todas. O Senhor Jesus está na tua vida, na tua casa e na tua família. Então não pense que porque Jesus está lá, o problema não haveria de acontecer. O Senhor nunca disse que aqueles que estivessem nele não haveriam problemas e lutas. Ele nunca disse isso. Ele disse que nós teríamos vitória. E para ter vitória, primeiro tem que ter uma luta. Como que você vai ter uma vitória sem ter uma luta antes? A vitória é precedida pela luta, pelaquilo que você busca vencer, e quando você vencer, você vai ser o vitorioso em Cristo Jesus. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pediste a Deus, Ele te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão não há de surgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir. Perdão, eu li errado isso aqui, vamos ler de novo, 23. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Olha a falta de fé de Marta aqui, achando que Jesus não ia entrar com providência. E talvez você tenha a seguinte visão, o seguinte pensamento: eu vou me acomodar com esse problema, eu vou me acomodar com essa luta,
E talvez até o problema nunca seja sanado na tua vida, talvez seja o espinho na carne que você tem, assim como o apóstolo Paulo: Senhor, se possível, tira de mim esse espinho na carne. E o Senhor Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, amado, se você se encontra fraco através do problema, da luta que é na tua vida, então faça uma coisa, e se você fizer isso, você vai fazer a melhor coisa que um homem que está sofrendo com alguma coisa, uma mulher, pode fazer: deixe o poder de Deus se aperfeiçoar na tua vida, nesta luta, nessa fraqueza. Não entre num momento de ira contra o Senhor, ou desprezo do Senhor, ou mesmo não façam perguntas do tipo: Senhor, eu sou teu servo, por que eu estou passando por essa luta? E se você fizer essa pergunta, dizer assim: Senhor, mas eu não sou teu servo, eu não sou dizimista, eu não sou fiel nas ofertas, por que eu estou passando por essa luta? Eu vou dizer uma coisa para você: eu vou dizer que você é hipócrita, eu vou dizer que você é uma pessoa reprovável, porque você está querendo ser maior e melhor do que os próprios apóstolos, a qual todos eles passaram por lutas, e todos eles, as lutas que houveram neles, foram glorificado o nome do Senhor na vida deles. Lembra, na semana passada, quando eu falei sobre de que maneira Pedro iria morrer, e a palavra diz assim: foi dito isso para saber de qual maneira a morte dele iria glorificar o Senhor. Então, amados, muitas vezes é na sua luta que o nome do Senhor é glorificado, não é na sua vitória. Muitas vezes, às vezes, na tua luta, na tua enfermidade, é que o nome do Senhor é glorificado, não quando tudo vai bem. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Suponhamos que eu fale assim: amados, eu estava com uma dor de cabeça ainda há pouco, orei a Deus e a dor de cabeça passou. Talvez até você diga assim: glória a Deus, mas uma coisa tão simples para Deus, não é isso? Não é isso? Aí de repente o irmão fala assim: pastor, ora por mim. Por quê, filho? Pastor, eu estou com câncer e o médico disse que já é em fase terminal. E eu falo para ele: irmãos, vamos orar, vamos entregar na mão de Deus, e vai ser feita a vontade de Deus na tua vida. E daqui a 2 meses o irmão melhora, o irmão em câncer terminal, câncer no pulmão, câncer no estômago, que são câncer terríveis e raramente tem solução, até porque não há transplante, pelo menos não conheci até hoje, transplante de pulmão. Há de rins, de coração, de fígado, mas de pulmão até agora, que eu saiba, ainda não existe. E daqui a 2 meses o irmão é curado do câncer, e ele vem aqui na frente, dá o mesmo testemunho que eu dei. Amados, eu quero dizer para vocês que eu estava com câncer, o câncer já tinha tomado totalmente o meu pulmão, o meu estômago, ou seja o que for, e não havia, o médico me deu algum tempo de vida, e eu orei, clamei, pedi ao Senhor: o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E eu passei a não sentir mais dor nenhuma, e foi fazer novos exames, fiz 3 exames, e todos eles acusou que eu estou curado do câncer. Aí eu pergunto a vocês: qual dos 2 testemunhos glorifica mais o nome do Senhor? A dor de cabeça ou um câncer terminal? Fala, qual dos 2? A dor de cabeça? Mas qual dos 2 glorifica mais? Do câncer, não é isso? Porque a dor de cabeça, talvez qualquer remedinho para dor de cabeça passe. Talvez até uma aguinha gelada, um gelozinho na cabeça passe. Mas e um câncer terminal? Qual remédio que cura ele? A não ser Deus. Então, amado, quanto maior a luta na tua vida, mais
o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, mas depende de quê? E se eu me encontrar enfraquecido? E se eu me encontrar arrasado naquela situação? Mas vamos ler agora. Aleluia, Senhor. E diz assim: eu sei, lá no 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em outras palavras, quem crê em Jesus, ainda que esteja passando por uma luta, uma dificuldade, conseguirá viver, porque receberá a vitória em Cristo Jesus. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, ou seja, a sua luta não será eterna. E a palavra pergunta: crê isto? Você crê nisso, amor? Você crê que Deus pode entrar com providência na tua luta que você está passando agora? Seja qual for. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E é isso que nós temos que crer, que Jesus Cristo é o Filho do mundo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta lhe avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolaram, e vendo-a levantar-se depressa, saiu e seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Marta chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma palavra que Marta falou. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Não vou entrar no mérito desse versículo. Eu acho que quando alguém prega Jesus chorou, é porque não estudou a palavra, não leu a palavra, não preparou a palavra. Então na hora que vem na mente dele é: Jesus chorou. Né, Chay? Né, Karina? Vamos continuar. Não vou entrar no mérito. Então disseram aos judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Amado, toma cuidado com esse versículo. Toma cuidado com esse versículo. Você já falou várias vezes esse versículo. Na sua luta você já falou várias vezes: pastor, não lembro de ter falado. Não, falou, e eu vou mostrar que você falou. Não podia este que fez enxergar o cego e levantou o enfermo, não podia ter curado ele para que não morresse? Fala para mim, quantas vezes você já falou isso? Você lembra que você já falou isso? Só que você fala da seguinte maneira: por que Deus abriu uma porta de emprego para o meu irmão, não abriu para mim? Por que eu estou aqui orando, e se Deus é Deus, por que ainda não me curou? Por que não transformou meu marido? Eu já estou orando há 1 ano. Por que não mudou meu marido? Por que isso? Por que aquilo? Condicionando Deus à tua vida. Deus não está condicionado à tua vida. Em outras palavras, Deus não vai agir quando você quer. Deus vai agir quando Ele quer.
Deus não está condicionado à tua vida, mas a tua vida está condicionado a Deus. Viu como é que você já falou esse versículo? Já falou várias vezes, né, Jair? A gente fala, dizer que eu não falei, já falei. Senhor, sou teu servo. Sou teu servo. Eu abdiquei da minha vida para fazer a tua obra. E nesse momento eu me encontro nessa situação. Eu imagino que Deus deve ter falado. Deus deve ter falado assim: quem és tu para me fazer alguma objeção? Nem apóstolo Paulo, nem o meu filho Paulo, eu aceitei a objeção dele. Lembra? Eu não me lembro quantas perguntas, mas eu acho, me ajuda aí quem lembrar, eu acho que Jó, quando ele se encontrou naquela situação, inclusive, amados, eu vi hoje uma irmã cantando, não tem a música de Jó? Jó, nananana, lembra quando ele fala que Jó perdeu isso, perdeu aquilo? Lembra essa parte? Isso, perdeu sua casa, seus bens, a mulher cantando na igreja, perdeu sua casa, seus bens e o seu marido. Meu Deus do céu, olha a situação que ela colocou para Jó, dizendo que Jó perdeu o marido dele. Tome cuidado com o que vocês ouvem. Igual aquela pregação, eu vou pregar sobre o profeta Danal. Lembra dessa? Vou pregar sobre o profeta Danal. Cuidado com o que você ouve, tá? O pastor Ricardo não sabe pregar direito, não. O pastor Ricardo não é grande pregador mundial aí, mas eu prego a verdade. Então toma cuidado. Mas aí, voltando à questão, tomem cuidado, porque às vezes a gente fala isso, é disso que eu estava falando. Eu acho que eu já me perdi. O problema é esse. Isso, mas é o que eu estou falando. Todos nós já falamos isso. Aí o Jó, eu lembrei agora, o Jó, quando ele passou por toda aquela luta, me parece, eu não tenho certeza, me ajuda aí se eu errar o número aqui, ele fez 35 perguntas a Deus. 35 ou 36 perguntas. Fez 35 perguntas a Deus. Senhor, mas por que isso? Por que eu estou acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que isso? Por que isso? E o Senhor só ouvindo as perguntas dele. 35 perguntas. Quanto mais o pastor Ricardo. A Bíblia fala de Jó. O nome do pastor Ricardo nem na Bíblia aparece. Só na minha que tem, está escrito lá, Ricardo. Só na minha que tem. Pensa bem que na minha Bíblia está escrito Ricardo? Pelo menos na capa. Mas Jó perguntou a Deus, era Jó, amados. E Jó depois, ele não respondeu a Jó. Perdão, Deus não respondeu a Jó. Deus agora entrou com outras perguntas. Mais ou menos assim, olha a pergunta que Deus começou a fazer a Jó. Onde tu estava quando eu estava criando todo o fundamento do universo? Só vou falar isso. Em outras palavras, quem é tu para me fazer uma pergunta quando eu quero algo na tua vida, seja bom ou seja ruim? Então quem somos nós para perguntar qualquer coisa a Deus? Deixa eu adiantar, mas já estou quase concluindo. Mas no 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja a entrada tinha posto uma pedra. E ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? O que disse o versículo de número 18, rapidamente, voltando, 38, voltando rapidamente. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Esta era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Amado, eu não sei onde você está nesse momento. Eu não sei em qual túmulo que você se encontra.
Eu não sei em qual gruta você se encontra, em qual buraco que você se encontra, em qual caverna que você se encontra. Mas Deus tem algo para dizer para você. Primeira coisa que Jesus falou: eu não lhe disse que se creres, verás a glória de Deus? É necessário crer, meu amado. Crer na tua luta, que se você crer, você verá a glória de Deus. Aí ele diz assim, antes diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve. Você é capaz de dizer isso? Não aqui agora, mas você é capaz de dizer isso: Senhor, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sempre soube que me ouviste. Você consegue dizer isso para Deus? Que Ele te ouve com uma certeza que Jesus falou aqui? Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Aqui, quase que nós vamos encerrar a ministração da palavra de hoje. Jesus fez assim, olha para mim aqui agora. Jesus fez assim, Jesus foi lá no túmulo, pegou Lázaro no colo, trouxe para fora e ressuscitou. E não foi assim que ele fez? Foi assim. Foi assim. Lê aí de novo. Lê o que está escrito. Lê aí. Lê aí, meu filho, o que está escrito nesse pedacinho. Tira a pedra, depois. Aí disse em alta voz: você está perdido aí, é mais à frente. Isso. 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 Ele disse o quê? Lázaro, venha para fora. Ele disse, e gritou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Em outras palavras, ele diz para você, Ricardo, Paula, Camila, Caio, venha para fora, saia você da tua luta, porque eu já quero te dar vitória. Mas enquanto você ficar dentro do seu túmulo, dentro da sua luta, você não será ressuscitado. O problema é que a gente entra na nossa luta, entra na nossa batalha, e ali a gente fica estacionado, sentindo pena de nós mesmos. Tadinho de mim, tanta dificuldade que eu estou passando, coitadinho de mim. E não há coitados na presença de Deus. Jesus, vocês nunca ouviram Jesus falar assim: tadinho dele. A Bíblia não relata em momento algum que Jesus fala assim: coitado dele, estou com dó dele. Sabe por quê? Porque para Jesus não havia nenhuma doença, nenhuma enfermidade que ele não pudesse ter a vitória. O problema é que quando você está na luta, você espera que Jesus vá lá na tua casa, no teu quarto, ou dentro do teu coração, seja onde for a batalha, e que Ele tire você de lá de dentro. Mas o Senhor fala nesta noite: não temas, não te desanime, nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo. Luta, se esforça, tem de bom ânimo, guerreia, mas guerreia como um verdadeiro guerreiro, guerreia como um verdadeiro soldado, como um verdadeiro homem e mulher de Deus. Vamos à luta, vamos lutar, vamos orar e vamos vencer em nome de Jesus. É isso que devemos fazer. Não nos escorarmos num canto qualquer, como se fôssemos um coitado, porque não somos. Como se fôssemos derrotados, porque não somos. Como se fôssemos mortos, impossível de ser ressuscitado, porque não somos. Nós pertencemos a Deus, é dele, eu sou dele,
Você é dele. Diga assim: eu sou dele. Diga: eu sou dele. Isso, creia nisso. E se eu, que sou infinitamente falho, amo muito menos as minhas filhas do que Deus nos ama, eu farei de tudo para tirar minhas filhas de qualquer luta que elas tivessem, seja qual for. Jesus não fará isso por nós? Ele já fez o pior, já morreu, já deu sua própria vida por você. Ele não pode tirar você do pequeno problema que você se encontra. Precisamos guerrear e ter fé e acreditar. Precisamos sair da cova, sair do buraco, e não esperar que Ele venha pessoalmente ir lá e tirar você. E agora, para encerrar, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com atadura, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, tinham vindo visitar Maria. Vendo o que fizera Jesus, creram nele. Quando você sai da sua luta e do seu problema, 1, 2, 10, talvez até muitas pessoas crerão em Deus, porque verão o milagre de Deus na tua vida. Nós somos testemunhos vivos. Muitas vezes é necessário que passamos por tudo isso para que o reino de Deus seja glorificado em nossas vidas. Se entendermos isso, eu quero só finalizar com uma frase dizendo o seguinte: quantas vezes Jesus falou nos evangelhos a palavra igreja? Quantas vezes? Quantas vezes Jesus falou a palavra igreja? Quantas vezes? Sabe quantas vezes que ele falou a palavra igreja? Só uma vez. E sabe quantas vezes ele falou o nome Reino de Deus? Sabe quantas vezes? Várias vezes. Em outras palavras, mais importante para Deus é o reino de Deus do que a igreja. Por isso, entenda isso de uma vez por todas. Eu sei que a gente está aqui agora, a gente participa dessa igreja, mas muito mais relevante, muito mais importante do que fazermos parte de uma igreja, é fazermos parte do reino de Deus. A finalidade pela qual você está aqui não é para fazer parte desta igreja. A finalidade pela qual você está aqui nesta igreja é para fazer parte do reino de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.